Olá, bem-vindos ao Energize-se, o podcast do Fórum Capixaba de Energias Limpas, que existe para debater transição energética, tecnologia e inovação de uma forma leve e descontraída. Estamos aqui hoje, novamente, para trazer aqui o que há de mais novo nesse segmento para vocês aí, numa entrevista maravilhosa sobre inteligência artificial. Pois é, muito obrigado, viu, Júnior, pela sua presença. Estamos aqui com o Júnior Venturim, Daniel, da CEO da Almo, que é uma empresa aí que está na vanguarda. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho como você começou, qual o início da sua trajetória e como é que você entrou nesse mundo da inteligência artificial com a Almo. Bacana. Primeiro, quero agradecer o convite, acho a iniciativa extraordinária, então de parabéns, e já adianto que pode contar sempre com a gente, né, quando vocês desejarem. A minha trajetória na Almo, a Almo ela completou 2 anos no mês passado, né, ela é muito recente, né, e desde a constituição dela foi bastante dinâmico, né? Assim, tudo é muito rápido nesse mundo de startup, né. Eu já empreendo há mais de 20 anos, minha formação é marketing, curiosamente não é na área de tecnologia, mas sempre atuei ali com o pé na tecnologia em função dos amigos, né, que ao longo do tempo aí, com muitas conversas e iniciativas também, de vontade de desenvolver, né, algo na tecnologia, acabou que aí num momento ali, numa conversa, assim, de repente a gente identificou uma oportunidade, abraçou rápido, né? E dali foi uma bola de neve positiva pra gente. A Almo nasceu junto com a inteligência artificial, praticamente, né? Assim, quando foi lançado os primeiros, o ChatGPT, foi há mais ou menos esse tempo aí, você aproveitou a oportunidade, deu clique. A gente chama, eu costumo falar assim, fazer uma associação, né, com a internet comercial, né? A gente considera que nasceu ali praticamente no início da inteligência comercial, né? A IA mesmo, ela já remonta aí 70 anos, mais de 70 anos de estudos, né? A gente chegou nesse momento agora, em função desses 70 anos de estudos. Muito bacana, Júnior. A gente hoje vive num mundo onde a inteligência artificial ela está mudando a forma como os processos nas empresas estão sendo pensados e automatizados, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse para a gente aí qual é a sua visão em cima do modelo de negócios que a Almo desenvolveu, né? Qual é o impacto que ele vem causando dentro das organizações? Isso é extraordinário, né? Porque ao longo desses 2 anos a gente estudou muito, né? O que a gente podia ter no início muito limitado estudos, né? Mas depois foram ampliando mundo afora. Então hoje a gente entende, a gente conseguiu construir um modelo de negócio bem consistente com a realidade de mercado e o desafio da tecnologia, né, e da inovação toda, sempre permeando isso tudo, né. É uma entrega que a gente consegue fazer hoje, né, dentro dessas corporações, no sentido de que, de fato, é possível, totalmente possível, otimizar processos, recursos, melhorar até a qualidade de vida do profissional, que é um problema sério que a gente tem no Brasil, de saúde mental, enfim, é tão amplo e variado, né, a entrega, que a gente assim, ainda consegue construir, junto com os nossos clientes, né, soluções que realmente vão fazer sentido no dia a dia do processo deles. Queria fazer um comentário, e você me corrige se eu estou errado. A inteligência artificial, como você falou, realmente data de várias décadas atrás. Uhum. Eu vejo assim, a inteligência artificial meio como se fosse o nosso cérebro intuitivo. A programação tradicional é mais uma lógica de se acontecer isso, faça aquilo. E as redes neurais, né, que tem início há décadas atrás, são mais essa parte intuitiva. E que agora, recente, com o uso desses grandes data centers, você consegue trabalhar com uma quantidade enorme de dados, que são os LLMs, né, que é Large Language Model, não é isso? Que foi exatamente que é o embrião do sistema da Almo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia e como é que vocês desenvolveram no início do seu sistema da Almo.
As LLM, né, que são esses modelos gigantes que a gente vê aí, o mais conhecido de todos, não tem jeito como escapar, né, que é o ChatGPT. Como que eles foram construídos, né? Isso que é extraordinário. É sempre, bom, tem esses 70 anos, né, de pesquisa, né? E é uma junção de software e hardware. Então, assim, as coisas foram convergindo até chegar nesse momento. Como é que isso funciona? Juntando essas duas verticais, né? Elas convergiram a um ponto, mas como, né? Como é que funciona uma LLM, assim? A gente tem um time de cientistas lá, mas vou falar de uma forma didática que eu sempre falo. Foi pego todo o conhecimento disponível que tinha na internet, que é praticamente o conhecimento, talvez, da humanidade, né? E treinado, por assim dizer, um termo usado, né, um modelo, que é uma LLM, né? Esse modelo, ele responde usando... Aí não tem mágica, né? Aí é matemática avançada, estatística, tudo isso, vamos dizer assim, batido no liquidificador e com muito tempo de estudo e teste, né? Você obteve ali um ganho, assim, é um feito extraordinário da humanidade, né? Assim, a gente tem esse privilégio de poder viver isso agora, né? Tá vivendo... Bom, eu já tive o privilégio de viver a internet, já que já foi uma ruptura, né? E agora tem mais esse agora que é mais, digamos, divertido ainda, né? Que todo mundo fica impressionado com o que entrega. Então, assim, você tem um modelo como o ChatGPT respondendo a tudo que ele aprendeu daquele momento que ele foi treinado, né? Então, só aí já abre uma discussão, aí vai para um lado mais técnico e a gente vai tentar aqui equalizar para não ir tão técnico assim, né? Ô Júnior, como é que eu vou colocar essa questão aqui para você? A inteligência artificial, eu já vi em várias entrevistas com pesquisadores, né, o próprio professor Alberto aqui, ele disse para nós aqui que ele entrou nesse segmento de inteligência artificial porque ele queria entender como é que o cérebro humano funcionava e tentar emular isso através de uma programação, né? Uhum. Pelo que você falou aí, a IA, você ensinou ela através de toda uma massa de dados aí. E até onde eu tenho a compreensão desses grandes modelos de linguagem, né? Uhum. Que a IA se baseia, ela, na verdade, ela não pensa por si só. Ela só tem uma grande massa de dados, ela tem um cálculo probabilístico de qual seria a resposta mais adequada para o usuário e qual será a próxima pergunta que ele faz. Você acha que a IA ela é de fato capaz de criar em algum momento consciência? Olha, aí a gente vai para aquela questão mais filosófica, né? Que particularmente é o que eu mais gosto, né? Eu diria o seguinte: se a gente tivesse assim vivendo 500 anos atrás e conversasse sobre qualquer avanço tecnológico que a gente teve nas últimas 2 décadas, né? É bem provável que você teria, assim, talvez 99% das pessoas falando que isso é impossível, não tem como, você está viajando, como é que a gente fala com uma pessoa que, né, do outro lado do mundo, enfim. Então, assim, afirmar qualquer coisa é bastante perigoso, né? Eu diria assim que tudo é possível, né? A mente humana é capaz de criar coisas extraordinárias e o que não falta é prova disso, né? Se vai ou não alcançar esse feito, a resposta mais sensata que eu poderia te dar, eu não sei, é possível. Eu estava até conversando com o Senna, eu acho que é possível dela criar uma consciência da IA, ou seja, não uma consciência exatamente humana, mas uma consciência da inteligência artificial. Ou ela pode agir como se tivesse consciência. É diferente de você ter consciência, né? Por exemplo, a própria definição de consciência já é um... Essa era a discussão que eu estava tendo com o Carlos mais cedo, antes de você chegar aqui, que era exatamente isso. Primeiro, o que define a consciência,
né? E aí eu falei com eles o seguinte: a consciência é a capacidade de alguém, a partir de todo o conhecimento que ele tem acumulado, ele ter uma ideia única, totalmente fora do quadrado, né? Inovadora, absurdamente inovadora, né? Gerando ele mesmo o questionamento que motiva encontrar essa resposta. E aí a minha crítica à IA, né, que eu coloquei para ele, foi exatamente isso. A IA, ela nunca vai ser capaz de gerar esse questionamento por conta própria. Vai ter sempre alguém que vai virar para a IA e fazer o questionamento por ela. Ela pode até encontrar uma resposta a partir de analogias e silogismos, né? Mas ela nunca vai ser capaz de vir com uma resposta totalmente inovadora fora do quadrado. De qualquer forma, a IA acabou de nascer, né? Tem um longo caminho pela frente, mas eu queria pegar um gancho de um negócio que você falou, que é o seguinte: as LLMs, né? Você tem os dados produzidos pela humanidade, eles já são de conhecimento da inteligência artificial. Você já absorveu todos os dados da humanidade. Mas aí vem um desafio. Como é que você traz isso para um ambiente corporativo? Que me parece que foi aí que você enxergou a oportunidade no começo da empresa. Ou seja, você tem uma quantidade de dados imensa e ao mesmo tempo você tem reserva de informação. Por exemplo, o Grok, ele tem as informações que estão dentro do X. Você tem que garantir o sigilo Exatamente, do dado, mas né? a inteligência artificial do Google, o Gemini, né? Ele usa os dados do Google. Então você tem uma certa reserva de informações ali naquele ambiente. E como é que você viu disso uma oportunidade de negócio? Fala pra gente aí como é que começou. Quando a gente percebeu os ganhos que tinha, né, com uma simples pergunta que você faz e obtém uma resposta, você começa muito, digamos assim, preliminarmente, né, a deduzir possibilidades. Quando você começa a aplicar isso no ambiente corporativo, isso vai se expandindo. Para a gente começou a estudar antes, ficou mais claro onde poderia se encaixar. Para as corporações, nem tanto, principalmente no início. Agora já se faz muita ideia, né? Quando a gente começou a perceber o possível ganho que você teria, porque assim, como é que você faz essa associação? É muito simples. A gente tenta o máximo possível simplificar o raciocínio, porque senão você vai viajando e vai entrando, tipo assim, onde você está chegando você nem percebe. Mas pensa o seguinte, o que é a IA? Ela é uma superinteligência. Ela já é muito mais inteligente que um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, dependendo da tarefa que ela executa, né? Bom, se a gente considerar isso como, vou colocar nesses termos, uma entidade com muita inteligência, bom, aí eu quero, como empreendedor, como empresa, eu quero saber onde é que eu aplico isso. Posso ter um super funcionário, eu posso treiná-lo, eu posso moldá-lo para que ela tenha um conhecimento específico do meu negócio, de uma tarefa específica, de uma área específica, de um segmento específico dentro da empresa. Porque eu já tenho algo que já tem inteligência, eu só preciso treinar. Então é como se fosse um funcionário novo entrando numa corporação e com o conhecimento correto, esse é um ponto fundamental. Não basta simplesmente adotar uma IA. Adotar por adotar não traz ou resultado nenhum ou quase nenhum resultado. E o que eu vi acontecer traz mais frustrações. Tem um caminho correto a ser perseguido, né? Então, assim, você imagina que está entrando um funcionário com uma super capacidade, só preciso treiná-lo. Fazendo essa analogia que a gente entra dentro das corporações. Aí a gente vai entender o quê? Quais e como são os processos dentro dessas empresas? Onde que a gente se encaixa? Como que a gente otimiza isso? Como que a gente melhora isso? Tem vários exemplos que a gente pode dar, prático, nesse caso, que a gente já viu acontecendo na própria Almo, né? Mas um ponto importante também é o lado das corporações, né? Qual o caminho? Como que ela escolhe? Como é que ela anda? Porque isso, sim, isso tem muita vontade de fazer, isso é legal, o momento que a gente está hoje, né? Mas tem um caminho correto. Ô Júnior, no bate-papo que a gente teve, né, antes da entrevista, você falou para a gente sobre o modelo de negócios da Almo, né? Onde vocês disponibilizam uma plataforma onde o seu cliente ele pode
acessar um sem número de IAs disponíveis no mercado, né? Grok, ChatGPT, Gemini, etc. e tal. E que mesmo usando essas IAs, ele consegue, de uma forma que eu gostaria de saber, gostaria que você explicasse como, ele consegue preservar, né, a governança dos dados dele e o sigilo dos dados críticos. Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, com o Gemini, com o ChatGPT, ele está acessando informações que podem estar na nuvem ou podem estar local. Como é que vocês fazem o controle dessa governança para garantir o sigilo e a governança dos dados, do fluxo de informações? Tem alguns caminhos nesse sentido, né? Realmente, nossa plataforma ela funciona como um orquestrador, né? A gente chama de uma plataforma horizontal, é um termo utilizado nesse caso, né? Ela fica entre a vontade da corporação de uma empresa adotar a IA e os modelos que tem no mundo, né? O Grok, o OpenAI, Gemini, enfim, né? Então ela fica nesse meio justamente fazendo esse controle. Uma das entregas é o controle, que aí está diretamente ligado à governança desses dados, né? Normalmente, quando você envia, vou colocar nesses termos, uma pergunta para uma IA, a IA, ela, em tese, ela não armazena o dado, ela processa e devolve, pelo menos da forma como a gente utiliza, né? Devolve para quem? Para a nossa plataforma. Ela faz a gestão desses dados. Quando você lida, por exemplo, com dados sensíveis, né, ou seja, você vai demandar alguma informação que tem algum dado sensível para um modelo de IA, né? A gente faz o que a gente chama de anonimização desse dado. Então, por exemplo, vamos pegar um dado trivial, o CPF, por exemplo, que é um dado sensível. Em vez de mandar um CPF para IA, a gente manda um código aleatório. É um exemplo simples de como a gente faz esse filtro, né? Tudo o que passa pela nossa plataforma fica gravado em registros, não de acesso só do usuário comum ali, não, um sistema específico de registro que segue padrões aí de Google, de AWS, né, Amazon, enfim, né, que o cliente depois ele pode se valer desses registros, inclusive para poder melhorar a própria IA. Tentando fazer um resumo aqui bem sintético mesmo, né? Essa é uma entrega, né? A governança dos dados, ter o cuidado desses dados. Esse é um ponto, mas eu dei um exemplo de a gente estar indo até um modelo de mercado, né? Em alguns casos mais sensíveis, né, o próprio modelo de IA pode rodar privado, pode ser privado no cloud do nosso cliente, pode rodar até on-premise, que a gente chama, né, que é internamente, fisicamente. Seria standalone, né? Seria um servidor standalone do cliente, que nem a gente, como plataforma, tem acesso. A gente não precisa ter acesso. Por exemplo, o Banet, que é um cliente nosso, a gente não tem acesso aos dados dele. Então tem um ambiente de teste e depois é disponibilizado para eles, só eles têm acesso àquelas informações. Pelo que eu estou percebendo, então a Almo, você está querendo ter os benefícios de uma inteligência artificial, ou seja, acesso a todas as informações disponíveis, e ao mesmo tempo você quer que o seu cliente tenha as informações protegidas. E ao mesmo tempo, além de você proteger as informações do seu cliente e ter acesso às informações externas, você cria também um processo ali dentro que vai melhorar o trabalho do seu cliente, que vai atender, não é isso? É isso que eu acabei de falar, é o fluxo da informação, né, do conhecimento. Né? Essa é uma entrega nossa, a plataforma, mas tem outras, por exemplo, a gente é especializado na criação de modelos, né, no treinamento de modelos do zero, então não necessariamente você precisa usar um modelo de mercado. Aí a gente divide esses modelos entre grandes modelos e pequenos modelos. LLMs, que são grandes, e SLM, que são smart, né, os pequenos modelos. Small. Esses pequenos, por exemplo, né, eles podem entregar uma acurácia, uma assertividade, uma precisão da resposta até maior do que os modelos maiores. Porque eles são treinados para aquele conhecimento muito específico. E aí, com esse treinamento, além de você ter uma resposta melhor, você tem um custo reduzido, porque você não precisa de muito hardware, por exemplo, data center pesado, às vezes, né, para poder rodar. E você pode rodar num equipamento, às vezes, interno. Existe uma jornada
dessa implantação dentro das corporações, né? Então, assim, você tem uma forma de começar ali um primeiro passo, né? E você vai refinando isso. Eu sempre falo com os clientes, olha, nós não vendemos um usuário sem de acesso a uma plataforma. Tem a licença do software, né? Mas junto tem o que a gente chama de um onboard assistido, ou seja, a 4 mãos a gente desenvolve os caminhos junto com o cliente. As necessidades, você atende as necessidades dele, né? Sim, a gente identifica, vê a melhor forma de atender e aplica. Eu queria saber aqui de você o seguinte, uma das críticas que foi feita ao uso de IAs é que ela retorna para você uma resposta, né, em função de um questionamento, porém, se você não souber questionar corretamente e não souber a resposta, avaliar a resposta que ela te traz, ela pode te trazer uma resposta completamente absurda, né? Ela pode inventar uma resposta fictícia. Em outros termos, que o mercado fala muito, a IA alucina, né? E eu vejo assim, hoje, até no debate nas redes sociais, está muito normal você brincar, você está num debate ali e você vira assim, Grok, explique para o fulano de tal isso assim, assim, assado. E aí o Grok traz uma resposta e ninguém sabe de fato se aquela resposta que o Grok tá trazendo, ela tem um viés ou se ela é completamente imparcial e condizente com os fatos por trás disso. Como é que... O que você pensa disso? Como é que você, nesses modelos seus, você consegue tratar disso? Porque é uma ferramenta que tem um poder muito grande, mas cada vez mais o usuário tem menos condição de avaliar a resposta. É uma excelente pergunta, né? Porque aí a gente precisa fazer o quê? Separar a forma como é utilizada. Quando a gente usa como, vamos colocar nesse sistema, pessoa física, né? O Grok, ChatGPT, Gemini, essas versões abertas, a forma como a gente usa é essa. Esse exemplo que você deu, ele é claro nisso. Agora, quando você adota isso dentro de uma empresa, é totalmente diferente a forma como usa. Então, por exemplo, quando um funcionário demanda uma pergunta, dentro, por exemplo, da nossa plataforma, existe por assim dizer, um modelo de IA pequeno, que ele analisa o que ele quis fazer na pergunta, refaz a pergunta depois entrega para de fato o modelo responder, né? E a forma como vem a pergunta ou a qualidade da resposta, né? Você pode parametrizar dentro da plataforma. Então, por exemplo, você pode colocar instruções, falar assim, olha, se você, de forma simples, né? Se você não souber, não responda. Então tem várias configurações que a gente faz, vários parâmetros dentro da plataforma para ir refinando para que aumente cada vez mais a qualidade da entrega lá no final. Por isso que eu falei que não é simplesmente plugar numa IA e pronto, uma mágica vai acontecer. Não existe isso. Isso é fantasia, né? Tem muito trabalho para você fazer. Eu fiquei pensando na sua analogia aqui, você comparando essa fase que a gente está vivendo agora com o começo da internet. E no começo da internet a gente ficava pensando qual é o modelo de negócio, né? Onde que a gente vai conseguir ver as empresas ganhando dinheiro, atendendo alguma dor da sociedade, vamos colocar assim. Aí eu fico imaginando qual é o modelo de negócios agora, né? Então a Almo, ela nasceu junto com a IA, eu falo a IA disponível, né? Você tá nascendo junto com a IA disponível, com todos os dados da humanidade, e você está caçando o seu modelo de negócio. Aí você me citou esse caso aí desse cliente corporativo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e o que você está projetando daqui próximo ano, próximos 2 anos, o que você está vendo nesse mercado aí de inteligência artificial? Para onde que a Almo vai a partir dessa experiência que você já teve? E a gente teve algumas experiências muito legais, né? Assim, você entrar numa empresa no início que está começando a tecnologia. Também a gente está muito no início, né? E aí você percebe que conforme você começa o projeto e dá o que a gente chama de... Você democratiza o acesso à tecnologia,
você vê que vai surgindo a vontade cada vez mais. Uma coisa retroalimenta a outra, né? E o projeto só vai crescendo, a ponto de, às vezes, a gente chegar no cliente e identificar oportunidades que ainda eles não conseguem enxergar direito. E no uso do dia a dia, implantando, conversando, daqui um pouco, ele está invertendo o jogo. Ele começa a ter insight, começa a ver, começa a entender como que vai funcionando. E a gente tem que falar assim, calma aí, vamos por parte, vamos definir prioridades aqui. Porque ele já entendeu que não é tão simples assim o dia a dia, para você realmente fazer funcionar bem feito, né? O futuro ele não é diferente disso. Ainda eu vejo muito desejo das empresas, vontade de implantar, porque até por uma questão estratégica, né? Mas eu não vejo o futuro muito diferente disso, a não ser assim, cada vez mais entregando coisas mais extraordinárias ainda, resultados, refinando, assim, de forma extraordinária para o dia a dia das corporações. Isso reverte para todo mundo, até para os colaboradores mesmo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, é que eu tenho que tomar um certo cuidado com o que exatamente eu falo sobre cliente, porque não tem nenhum cliente nosso que a gente não assina um NDA. Mas tem muitas coisas que estão disponíveis até no site também, que não é segredo. Mas eu queria saber o seguinte, você falou um pouco aí da visão de futuro da Almo, né, e da tecnologia de IA. E recentemente a gente tem visto aí muitas notícias a respeito da criação de novos data centers, e nesse aspecto o Brasil ele tem um papel que é um pouco à frente, né? Ele tem uma característica de energia limpa, de uma matriz energética de energia limpa, que é muito desejada por esse segmento de IA. E a gente tem visto muitas notícias recentemente de novos data centers, de intenções de colocação de data centers aqui no Brasil, no Nordeste, Rio de Janeiro. E existem até sinalizações que em algum momento, até 2050, a IA será responsável por mais de 90% do consumo de energia elétrica no mundo, né? Como é que você está vendo essa transição aí desses grandes data centers e esse consumo absurdo de energia? Realmente, a IA ela consome esse recurso que é tão importante para a gente. É muita energia que é consumida mesmo. E o Brasil, tem um potencial enorme aí, tanto que eu acho que está em vias de assinar aí uma MP do governo federal, justamente facilitando, né, incentivos para aquisição de equipamentos, de acordo com umas regras, mas no final das contas eles estão chamando até de MP dos data centers, se eu não me engano, né? Está em vias aí de assinar, né? Porque realmente também tem uma questão, né, estratégica para o país, né, que é a soberania, né? Todos os países querem ou gostariam de ser soberanos quanto à adoção da IA, ter sua própria IA, né? Um dos pilares centrais disso, de fato, é o data center, né? Assim, são construções gigantescas, assim, tem uns projetos em andamento na Oracle, junto com outras empresas, fundos de investimento, acordo que fez com a OpenAI, são muitos bilhões de dólares de investimento, é uma oportunidade para a gente também de negócio. A gente tem todo o potencial aqui, né? Você tem o Rio de Janeiro, com certeza, né, que quer ser uma AI City, que eles chamam, né? E já está em estágio avançado, tem toda uma infra já pré-pronta, pelo que eu entendi, né? Tem o Nordeste. Esse problema dos data centers, ele é inclusive uma questão mais do que de soberania, mas de ataque à soberania, porque, por exemplo, tem notícias aí de que a parte do Paraguai da energia de Itaipu, que hoje vem para o Brasil, tem países aí desenvolvidos que estão querendo tomá-la, né? Investir no Paraguai, só colocando, deixar, né? Querendo tomar essa parcela da energia, né? Então isso cria até para o atendimento ao mercado brasileiro um dilema. Mas eu queria ter uma pegada direcionar um pouquinho mais nossa conversa para aquilo que a gente estava conversando no início, que é o ambiente aqui capixaba de inovação. Como é que a Almo nasceu nesse ambiente e o que você vê desse ambiente capixaba para inovação nessa área de tecnologia?
E qual o seu conselho que você dá para a gente melhorar esse ambiente de negócios aqui? Eu vejo, assim, de todos que eu já conversei, né, e aí eu estou falando de vários níveis dentro de uma corporação, existe muita vontade, desejo de fazer. Porque, assim, quando a gente olha como usuário comum, a gente já acha extraordinário. Não tem como a gente não tentar imaginar aplicado isso dentro da nossa empresa, né? Então, vem aí o primeiro desejo. Como é que eu faço? Por onde começa? Aí vem a questão, assim, por onde começa? É aí que mora a maior, digamos, barreira, né? Tem muito desejo, mas muita incerteza de por onde começar. À medida que essa incerteza começa a ir reduzindo, essas oportunidades, esse fluxo começa a fluir mais, né? A gente está no início disso. Então, o nosso papel, inclusive, enquanto empresa, né, startup, né, é facilitar esse entendimento, né, tornar talvez mais didático às vezes, ou olhar para dentro do nosso cliente e ver assim, onde que pode ser encaixado aqui e mostrar para ele. Hoje está até mais fácil do que era no início, eles já começam a imaginar, poxa, é possível fazer isso? E às vezes a gente fala assim, não é só possível fazer isso, como também é isso é complementar o que ele está falando. Aí ele fica assim, a maioria fica assim, é mesmo? Bom, vamos construir, é possível. Com um trabalho a 4 mãos é possível. Ô, Júnior, você voltando aqui um pouco no modelo de negócios da Almo, né? A plataforma, vocês têm ali a licença e oferece ainda o suporte técnico no desenvolvimento ali de aplicações, de assistentes e agentes ali para a corporação que faz uso da sua plataforma. Uma empresa que quisesse entrar em contato com a Almo aí para poder fazer essa implantação, explica um pouco para a gente como é que seria o planejamento dessa implantação e qual seria a ordem de grandeza de investimento que essa empresa precisaria fazer. Não sei se você consegue... Consigo. A gente estudou muito isso, né? A gente tem, como eu disse, o valor da licença do software depende, né, do que a gente encontra quando chega num cliente, né? Porque um dos propósitos dessa plataforma não é que ela funcione em si mesma, né? Então, eu vou ali e está ali... Não, ela tem que se conectar com o conhecimento que já existe dentro do nosso cliente, há décadas às vezes, e que não está concentrado em um único local, ele está em diferentes plataformas, né? Então a gente tem que entender primeiro o que a gente tem ali para poder começar. Então tem a licença de software, né, da plataforma, e a gente tem o onboard assistido, que a gente chama, né? Assim, não adianta a gente entregar uma solução avançada sem entregar junto esse conhecimento que a gente tem de como aplicar na realidade daquele cliente. Então, ainda complementar a licença e esse onboard, existem as horas de consultoria, né? Aí a gente divide ela em 2 horas de consultoria para a criação de assistentes e agentes, que aí já é mais um recurso dentro da nossa mais específico, né? Dentro da plataforma. E horas mais avançadas, mais sofisticadas, quando o cliente atinge um grau de maturidade maior e começa a perceber que ele precisa de um modelo dele, treinado para ele, né? E a gente tem um time de especialistas capaz de criar esses modelos, né? Então, o nosso modelo de negócio, ele escala dentro do cliente, conforme a velocidade que o cliente quer, o que ele tem desafio para vencer, né? E o quanto que ele vai avançando na maturidade dessa tecnologia nova. Ou seja, o cliente, na verdade, ele contrata a Almo como se fosse um super funcionário, que tem acesso a todas as inteligências artificiais, ao mesmo tempo mantendo um bom nível de segurança das informações ali. Sim. E atendendo exatamente o que ele precisa dentro do processo dele. Exato. Correto? Exatamente. E, em termos de investimento, você teria um número, assim, uma ordem de grandeza? Parte, às vezes, de um investimento mínimo ali de 8K, que a gente chama assim por mês, plataforma para início. Você trabalha com valores mensais? Sim, mas não fixo, assim, não é um valor igual. Eu imagino que isso, dentro de tudo que você explicou, obviamente vai ser um valor que vai ter que
vai ter que ser compatível com a demanda e a necessidade do teu cliente. Sim, porque, por exemplo, na utilização, se é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais simples. Isso, porque aí você tem também assim, quais modelos ele precisa adotar, né? O que ele tem de legado, ou seja, o que a gente tem que se conectar com o que já está funcionando dentro da corporação dele, o que tem de software lá que a gente tem que se conectar e como se conecta, né? O número de colaboradores que vai utilizar a plataforma, né? Às vezes pode ter uma corporação com 2, 10 mil, não necessariamente todo mundo vai usar, embora a gente defenda que use, né? Porque a melhor forma do que a gente viu até agora de funcionar, de fato, é quando você democratiza. Aí funciona realmente, né? E às vezes são situações específicas, por exemplo, não só dentro da corporação, mas fora. Ela precisa de uma IA que entenda o negócio, mas que consulte informações fora. E às vezes são dezenas de informações para juntar isso tudo e entregar a ela um determinado resultado. Esse é um projeto que eu estou falando com vocês, sem citar o nome do santo, claro, né? Então, assim, tem um ponto de partida, né? Ou seja, é bastante acessível, né, para empresas que entendem o potencial que pode ter de resultado disso, né? Muito legal a conversa, né? Porque quando a gente começa a falar de inteligência artificial, você não para, né? E também pelo fato de a gente estar muito no começo, assim, a imaginação... o céu é o limite, né? Na aplicação da IA. Agora, quando eu vou, por exemplo, numa empresa, fazendo um paralelo aí com a implantação de um sistema ERP de uma empresa. Eu tenho lá a licença, eu tenho lá o número X de usuários desse negócio e eu tenho que dar um treinamento nesse pessoal. No caso da sua plataforma, funciona da mesma forma? Você vai ter que dar um treinamento de como usar aquela IA? Sim, a gente vai até além disso, né? A gente sempre se coloca à disposição dos clientes de fazer workshops, né, eventos mesmo, para poder explicar, né? É uma responsabilidade nossa educar, né? Letramento é um termo que se usa muito hoje também, né? Então a gente é uma responsabilidade nossa difundir esse conhecimento. Não tem problema nenhum em compartilhar o conhecimento, né? Que a gente entende que com isso, né, vai se usar ainda mais a nossa plataforma. Então, sim, com certeza, faz parte. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também o seguinte, como que você pode sugerir aqui para o Capixaba, voltando àquela conversa, inclusive a gente estava conversando sobre aqui antes, voltando ao assunto do ambiente de negócio, você falando dos seus almoços, porque você quando começou com a Almo, você já era um empresário de 20 anos de mercado, não é isso? A Almo surgiu depois. Porém, você está num ambiente aqui com vários alunos também. E como é que surgiu essa ideia e como é que o que a gente pode fazer para que mais empresas como a Almo surjam aqui nesse nosso ambiente aqui, né, Capixaba, no Espírito Santo? O Espírito Santo, ele já tem uma vocação de inovação, né? Ela vem crescendo a cada ano. Esses dias mesmo eu preenchi uma consulta pública, que era justamente nesse sentido, que a gente preenche tanta coisa, eu não lembro certo da onde veio, não sei se foi da FAPES, enfim. Mas era totalmente nesse sentido, de fato, o que pode ser feito para melhorar ainda mais, né? Eventos, né, que já ocorrem com mais frequência, que você tem, por exemplo, o ESX, né, que já é uma iniciativa que a cada ano você observa que vai ampliando, né? Então, assim, a gente tem uma coisa que poucos estados têm, que é o Fundo Soberano, né? Então, assim, eu acho que a gente já tem um ambiente riquíssimo. Mas esse fundo, ele está sendo, de fato, aplicado? Você vê resultado no investimento desse Fundo Soberano? Certamente isso é uma conversa longa, né? Uma pergunta para uma conversa muito longa. Na integralidade, não sei. Mas pontualmente eu vejo sim, tem grandes startups ali que são investidas pelo fundo, já entregando resultado, enfim, a gente sempre acha que podia ser mais. Exatamente. A nossa missão é essa, hein? Pode ser mais, principalmente quando a gente está do lado de quem inova, porque a gente consegue enxergar, nossa, o quão extraordinário poderia ser se tivesse isso, aquilo,
né? A gente sempre consegue ver isso lá na frente. A gente quer essa velocidade maior, né? Eu fico enxergando só uma coisinha, eu fico enxergando a Alma assim, como ao mesmo tempo você concorre com esses grandes sistemas de gestão nas corporações, mas ao mesmo tempo você usa ele também como parceiro, né? Uma base de dados ali, uma estrutura já pronta. A gente se conecta a Ele esse traz sistema. inteligência para os sistemas legados, né? Exato. É um termo que a gente usa. Potencializa o sistema. Os sistemas legados é um termo meio técnico que a gente usa, que é o que tem instalado lá dentro, né? Então, a gente se conecta aos ERPs do cliente, enfim. Gera relatórios dinâmicos. Enfim. Tem muitas formas de entregar resultado. A geração de relatório é uma, né? A construção, por exemplo, de BI, né? Antigamente, qual é a questão central, né? A gente acumulou muito dado ao longo dos anos. Tanto dado que é difícil a gente... Como é que a gente extrai um resultado ali? Saber. Aí surgiu os BIs, né? Aí para você construir um BI, às vezes, leva 30 dias. Porque você tem que entender de onde que eu pego o dado que faça assim que você constrói. Hoje você constrói isso em alguns minutos com uma IA. Se você precisar, né? Porque às vezes você pode perguntar a ela, ela te devolve um dado que você teria que construir um BI, que tem que alocar gente e horas, e você olhar depois no gráfico, às vezes, né? Entender nada daquilo ali. Voltando aqui no tema do ambiente de negócio, Júnior, eu não sei se você ficou sabendo da iniciativa da Cidade de Inovação. Sim. Que é um assunto que já vem sendo tratado aí, acho que tem pelo menos uns 10 anos isso, né? Já foi num lugar, agora está em outro. Sim. E nós estamos acompanhando aqui, né? Hoje essa iniciativa ela está vinculada ao IFES, né? O Instituto Federal do Espírito Santo. Isso. E fica ali naquele... Está sendo projetado para ser naqueles galpões do antigo Instituto de Café, se eu não me engano. Isso. Ali no Jardim da Penha ali. Isso. Né, que fica numa região bastante estratégica, ali, próximo da UFES, próximo do IFES, né, do lado da casa dos alunos. Eu queria saber de você o seguinte, o que você pensa dessa iniciativa e o que você acha que falta para que ela se materialize? É uma iniciativa extraordinária. Ela se enquadra nesse caso que a gente falou assim, que poderia ser feito mais, né? E até além, né? Ela já deveria ter sido feita, né? A gente poderia estar discutindo como que a gente ampliaria agora, né? Mas a gente está discutindo quando ela vai começar, né? Já, de certa forma, já começou, né? Seria fantástico a gente ter um recurso desse, né? Um instrumento desse aqui. A Alma funcionaria lá dentro? Com certeza absoluta. Aí, ó, já tem... Já são dois, né? Com certeza absoluta. Dois, não, 3. Tem o Alberto também. Eu acho que tem mais um ali. Já pedimos através... Aí, ó. Com certeza. Parceirão nosso, a gente já pediu isso. Assim, a gente espera que isso avance. A gente sempre traz isso à tona aqui para ver se a gente consegue mais pessoas, para a gente começar a fazer uma voz aí, né? Porque essa questão, principalmente nessa época agora, onde nós estamos aí chegando o ano que vem com eleição, então, vamos dizer assim, os ânimos ficam à flor da pele. Lá é basicamente político, né? E lá, exatamente. Então, é vontade política e disputas de poder ali entre segmentos, né? Então, a gente fica namorando a iniciativa e lamentando que falte, de fato, um agente decisor para poder colocar a coisa para funcionar. Parecia que ia tudo muito bem, mas a coisa parece que está fazendo água. Eu não sei certo em que pé está, né? Mas uma coisa é certa, eu não vou deixar de acreditar, né? Vamos colocar nesses termos, uma hora sai, né? Espero dessa forma. E eu, assim, nesse caso, independente de vertente, totalmente apolítico, acho que é muito maior do que disputas que sejam, enfim, né? Quem quer ser o pai, enfim, porque a gente está falando de um futuro sustentável para a gente, né? Assim, de ser um ambiente desse concentrado, com essas startups ali rodando, isso vai gerar uma sinergia, isso não vai parar. Por isso que eu falei que a gente poderia estar agora discutindo a ampliação,
Porque a partir do momento que começar a funcionar, ela não para, vai se expandir e vai ficar pequeno. Em algum tempo a gente vai estar discutindo como que a gente amplia, né? A gente deveria estar nesse tempo agora. Mas... eu acho que já passou da hora deles conseguirem, deles disponibilizarem aquele ativo para arrendamento, né? Das empresas interessadas. Espaço não tem problema, ela tem bastante espaço. Dinheiro também não é problema, tem várias fontes de financiamento. Tem empresas dispostas a investir. Empresários, empreendedores como você, criativos, tem um monte também. Ou seja, a gente tem tudo na mão. Por que não faz acontecer? Vamos perder a oportunidade de novo, né? É isso aí. Os entraves eu não sei quais são, sinceramente eu não sei, eu não participo da discussão, enfim, eu só fico na torcida e tipo assim, aquele que fizer... Acho que na torcida estamos todos nós. Exatamente. Pois é, papo muito legal, mas a gente vai caminhar para o fim aqui, e aí eu queria que você chegasse mais para o lado dessa conversa que nós estamos tendo agora, de empreendedorismo, de aproveitar a oportunidade. Queria que você desse um recado para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora e que está encontrando esse ambiente borbulhante aqui no estado. Qual o recado que você dá para esse empreendedor para ser uma pessoa de sucesso? É muito simples, mergulha de cabeça, porque o que não falta é oportunidade. O que não falta é problema para ser resolvido, e todo problema é onde mora a oportunidade, né? Então, se for dar um recado bem objetivo, esse é claríssimo, assim, pode ir de cabeça. Júnior, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi uma conversa bastante produtiva, interessante, né? A gente aprendeu um pouco mais sobre IA. Eu creio que a Almo deve ser uma das precursoras aí na disponibilização dessas plataformas conjuntas de IA e nesse modelo de negócio. É a primeira vez que eu ouço algo a esse respeito, né, nesse formato. Então imagino que vocês... aqui do nosso lado, né? E aqui do nosso lado, né? Realmente o estado do Espírito Santo, ele tem todo o ambiente propício para que a gente consiga transformar o Espírito Santo num polo de inovação e tecnologia para o Brasil e para o mundo. E o legal também é como você está começando agora, porque é uma empresa muito nova, né? A gente ainda vai ter muita conversa aí pela frente para acompanhar você ao longo do tempo. Sempre à disposição. Queria fazer um convite para você aí, que quando você tiver um novo projeto inovador, quiser compartilhar, que você nos avise para poder voltar aqui para apresentar esse projeto para a gente. Muito breve. A gente é muito entusiasta da tecnologia. Breve? Muito breve. Olha, a gente fica na assim, velocidade doido para poder contar, mas não pode ainda, não pode divulgar, né? Mas tem algumas novidades chegando aí, assim, que eu vou fazer questão de avisar vocês e a gente vai conversar mais sobre isso. Muito bom. Muito obrigado aqui pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui compartilhar conosco o seu conhecimento, né? E a gente fica grato e deixa aqui o Energize à disposição para um breve retorno aí. E na torcida de muito sucesso, viu? Eu que agradeço de novo o convite, a gente está sempre à disposição, tem um time altamente qualificado lá também que pode abordar assunto para diferentes lados, né? Então a gente está sempre à disposição. De novo, obrigado e parabéns pela iniciativa, né? Obrigado. E aí, você que nos assistiu até agora, gostou do nosso bate-papo aqui sobre inteligência artificial, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar nesse vídeo aqui e compartilhar para que a gente possa atingir mais pessoas. Ajude-nos a transformar esse canal em um sucesso, divulgando aqui as iniciativas do Espírito Santo e dos empresários capixabas. Muito obrigado e até a próxima.